E encerrou ontem, aqui em Picos, a vacinação contra a poliomielite, conhecida como paralisia infantil. E a meta, segundo a coordenação de imunização do município, não foi atingida. Para falar um pouco mais sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o pediatra Sérgio Feitosa, que vai falar no que implica o fim da vacinação e crianças não imunizadas aqui no município de Picos. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Notícias de Picos. Bom dia. Então, a campanha encerrou ontem aqui no município de Picos. E assim, a gente teve a informação, por meio da coordenadoria de imunização do município, que a meta não foi atingida. A gente não sabe a porcentagem ainda, os dados serão computados agora pela manhã. Mas é um dado preocupante. Vão ficar crianças sem ser imunizadas contra a polio. Doutor, o que implica isso? Então, implica num risco aumentado de essas crianças, uma vez que o vírus selvagem da poliomielite chegue ao nosso território, sejam contaminadas e tenham uma doença que é terrível, que pode, em uma parte dos casos, deixar sequelas irreversíveis, ou seja, definitivas, sem tratamento, ou mesmo levar a criança a perder a sua vida. Ou seja, essa doença está erradicada do Brasil desde 1994. Então, agora, há grandes chances de ser reintroduzida no país. Sim, porque como é que funciona a proteção contra as doenças infecciosas pelas vacinas? Existe o conceito da imunidade de rebanho. 95% da população que precisa estar vacinada, ela tem que ser vacinada para que o vírus não encontre pessoas vulneráveis para circular. Então, nós no Brasil, e infelizmente é um fenômeno que é mundial, a gente já tem um bom tempo, há bons anos, que a gente tem uma queda progressiva dessas taxas de cobertura, né? Por exemplo, nos Estados Unidos agora a gente tem notícias do vírus circulando novamente. A poliomielite foi erradicada do Brasil, as Américas receberam um certificado de não circulação do vírus aqui no território americano, mas, diferente da varíola, que é uma doença que não existe mais no mundo, a varíola, a sua forma original, a polio ainda tem transmissão endêmica em países como Afeganistão e Paquistão. E o nosso mundo, o nosso planeta hoje, a nossa forma de viver hoje é bem diferente. As pessoas se deslocam bastante, viajam muito, e isso, junto com a taxa de cobertura vacinal diminuída, faz com que essas doenças possam voltar a aterrorizar as pessoas e ceifar vidas e deixar pessoas com sequelas irreversíveis. É uma doença contagiosa, pode ser transmitida pelas vias respiratórias, pela fezes. São esses os meios, doutor? Isso, contato direto, principalmente com materiais contaminados pelas fezes das crianças ou de quem tem a doença, que possa eliminar esse vírus pelas fezes, via fecal-oral, como se diz. Também é bom que se ressalte que, juntamente com a cobertura vacinal deficiente que a gente tem encontrado, as condições de vida desfavoráveis, principalmente em relação a saneamento básico e tratamento de água, são fatores que agravam ainda mais a situação, favorecendo a reintrodução da circulação do vírus selvagem no Brasil. Essa é uma vacina que ela está disponível no calendário de vacinação. As crianças, elas devem tomar logo nos primeiros meses de vida, não é isso? Isso. O esquema funciona assim. Aos 2, 4 e 6 meses, as vacinas são feitas. E no caso, aqui no Brasil, o esquema, nessas primeiras 3 doses, a vacina que é realizada é a vacina inativada. Ela é injetável, o vírus ele é inativado e já vai conferindo proteção. Lá com 1 ano e 3 meses, tem o segundo reforço. Aí no Brasil, no PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, a vacina que é administrada é a vacina oral, em que o vírus aí, no caso, é um vírus vivo atenuado, ele não é inativado, ele é enfraquecido. E um segundo reforço é feito a partir dos 4 anos de idade. Então, o esquema completo, a proteção completa, só se dá quando as 5 doses são administradas. E a questão da pandemia acho que agravou, não é isso, doutor? As pessoas às vezes estavam vacinando as crianças, aí veio a pandemia, muitos pais deixaram de levar essas crianças aos postos de vacinação, essas crianças não foram imunizadas, estão com o calendário agora atrasado, não procuraram, e aí onde está o risco? Infelizmente,
houve um agravamento dessa sensibilização das pessoas sobre a importância de vacinar os filhos. Era algo que já existia, as vacinas têm sido motivo, né, alvo de ataque já há muito tempo, grupos anti-vacinas já tinham um trabalho muito impactante, né, no mundo todo, e com a pandemia, deve ser ressaltado, né, não se nega que isso teve um adicional. Então, as taxas de cobertura para todas as vacinas, elas diminuíram bastante. Isso foi realmente bastante agravado. E isso indica que nós todos, né, porque isso é um problema nosso, devemos sim mudar a nossa atitude e possivelmente as nossas estratégias, inclusive de comunicação, para reverter esse quadro. A vacina contra a poliomielite é apenas uma das vacinas, né, que estão aí no calendário vacinal, que as crianças devem receber essa imunização. Eu queria aproveitar que o senhor está aqui para sensibilizar os pais também a levarem as crianças para tomar a vacina da poliomielite. Agora, eu não sei se vai ter disponível, né, porque a campanha foi finalizada ontem em Picos, então a prioridade agora para as crianças que vão nascer, né, que elas têm direito a essa vacina, mas essas que estão com o calendário vacinal atrasado, pode ser que não esteja disponível. Mas essas outras vacinas são importantes. Eu queria que o senhor fizesse um alerta para os pais que estão em casa. Bem, as vacinas, elas fizeram a diferença na humanidade. Aqui no Brasil foram uma parte importante do que a gente fez para poder reduzir mortalidade infantil. A mortalidade infantil, ou seja, o número de crianças que morrem antes de completar um ano de idade no Brasil ainda é grande, mas era muito maior. Aqui no Nordeste a redução foi enorme e uma das ações que mais contribuiu para isso foi o PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações. Então, as vacinas evitam doenças que causam a morte, evitam doenças que deixam sequelas, como a paralisia infantil. As vacinas são seguras. Não se fala em risco zero, porque nada é risco zero. Qualquer medicação, vacina, eu gosto de dizer que até uma consulta médica tem seus riscos, mas a proteção que vem com a vacina é infinitamente superior a qualquer risco que essa vacina traga. Eu vacino os meus filhos, qualquer vacina que seja disponibilizada na rede pública, eu levo para vacinar. Quando na rede pública não tem, quem tem recursos na rede privada, a gente vai vacina também, e aconselho que todos façam a mesma coisa. As vacinas não chegaram agora, as vacinas estão aí já há décadas fazendo a diferença para que as crianças possam ter mais saúde. Então, você pai, você mãe, não titubeie, não tenha receio, vacine o seu filho, não deixe de dar essa proteção tão importante para a sua criança, porque deve ser muito ruim para um pai e para uma mãe se deparar com a sua criança doente por uma doença, né, por um quadro que poderia ter sido evitado por algo tão simples e seguro como é vacinar. Ok, doutor, muito obrigada pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos aqui no Notícias de Picos, doutor pediatra Sérgio Feitosa. Muito obrigado.